Gente, Fala, vamos gente. cantar Oi Nós Aqui outra vez? É, Porque essa semana tem drupo. dobradinha, dupla de programa, né? É drupo, É que gente. tem 2 assuntões e a gente resolveu fazer 2 vídeos mais curtos pra abordar bem os 2 assuntões da semana. Antes eu tenho que de quem eu tenho importa, que de quem tá do outro agradecer. lado. Vamos lá. Gente, a Neila Gregório aqui, a habituê do programa, falando sobre o trabalho infantil, falando que a gente pirou e foi pra outro lugar. E Você foi, às provavelmente vezes tá acontece, com é verdade. razão. Uhum. Pode falar quando for também. A gente E às dá vezes umas acontece, viajadas. a gente viaja e vai pra outro raciocínio e corre. Obrigadão, beijo pra você. Arrumar a cama na exploração, adorou a piada do Antônio Marcos. Mas é verdade? Viu? Porque Viu? senão tem gente que distorce as coisas e acha que é, gente. Não é não. Arrumar a cama nunca é exploração se não for a gente, né? Contribuir para o asseio do lugar onde você vive é o mínimo que você pode fazer, não importa a idade. Ó o Carlos elogiando aqui o programa, falando que queria conhecer as coisas como a gente conhece. Obrigado, Carlos. Obrigada. A gente não conhece muita coisa não, Carlos. Fica tranquilo que você chega lá. É só ir acompanhando aqui. A gente vai Por explorando osmose. juntos aí. É, Quem vai lá. mais? O Robson, sempre também aqui, falando maravilhosa essa atualidade, obrigado. E a Nicole Mendes, por fim, Aí. falando que a gente podia ter falado sobre a questão do abandono afetivo. Numa outra oportunidade a gente consegue. Também Beleza? consolida isso, né? É legal que a galera vai jogando as coisas e fala, putz, é mesmo, Porque devia ter também falado sobre esse isso. diálogo que se constrói embaixo aqui do vídeo, pessoal, esses comentários são muito importantes porque vocês vão também lapidando aquilo que o nosso vídeo pode ter sido um ponto de partida para o raciocínio, viu? Tem essa função também, né? Obrigado, E a gente quer obrigado, muito obrigado a todo mundo. que isso Valeu. funcione assim. Continuem fazendo isso, Cleuzinha, conversando com a gente. o que temos para hoje, então? Vamos lá. Eleições no México, México, gente. É, dia 1º de julho, no domingo, eleições no México. Olha só. Bom, por que falar de eleições no México? Porque é um país vizinho, o que pinga lá, pinga cá também, né? Então, assim, são questões globais, mas que têm uma assiduidade, uma força local, já que eles são próximos a nós, e próximos em termos comerciais e uma série de coisas, né? Então, assim... Segundo o PIB da América Latina também. Né? Segundo o PIB da América Latina, tem questões muito importantes aí. Vizinhança com os Estados Unidos. Também sempre conturbada. Sempre. Né? Vão ser sede da Copa do Mundo junto com Canadá e Estados Unidos em 2026, né? Então também tem isso. O México está aí em evidência fazendo essa coligação, né, entre o Norte e o Sul da América, e é muito importante nesse sentido. E olha, gente, tem uma força motriz aí nessas eleições que a gente precisa entender bem, ou explorar melhor e procurar mais argumentos de autoridade também para isso, né? Então, assim, a gente está conversando com vocês agora no início da semana e acabou de sair o resultado da eleição, foram mais de 50% dos votos atribuídos ao López Obrador. Ganhou bem, né? Ganhou muito bem. É a primeira vez que a esquerda, considerada esquerda populista, ganha uma eleição no México. A gente tem aí 2 períodos bem interessantes. De 1929 até 2000 foi o PRI que governou. Depois, de 2007 a 2018, agora também é o PRI, né? E é o Henrique Peña Neto. E de 2000 a 2007, aí nós tínhamos o outro partido, que é o PAN. Mas ambos são partidos mais afiliados à direita, mais conservadores. E a gente tem agora uma esquerda populista. É a primeira vez na história uma guinada do bem México, interessante, né? Que a gente tem esse ponto aí de pensar numa história de democracia recente e tudo mais. E olha, Shiba, quais são os itens aí que deixam o pessoal um pouco, até a gente fez aqui o resuminho também, para o pessoal se basear aí e tirar alguns pontos aí de vista, né? E olha, gente, o que deixa isso bem conturbado é a plataforma de governo oferecida ou a pouca credibilidade e clareza da plataforma oferecida pelo López Obrador. Por exemplo, ele diz assim, vou terminar com a máfia neoliberal. Aí pergunta para ele o que é a máfia neoliberal e como é que funciona, o que ele quer terminar. Ele não respondeu muito bem ao longo da campanha. Generalizou. Né? Eu quero reduzir o salário dos altos funcionários. Diz, tá, mas isso é inconstitucional, como é que faz? Não respondeu. Sugeriu anistia a criminosos, mas daí ele recuou, porque tem um lance muito pesado do narcotráfico lá, né? E dizem, por exemplo, que o grande descontentamento da população com o PRI e com o Peña Neto tem a ver com o fato dele ter tirado dos quartéis os militares para tentar enfrentar em lugares mais conflagrados do México, para tentar enfrentar os narcotraficantes.
E aí diz, olha, isso gerou mais violência, mais insegurança, tá muito comum em algumas regiões, assim, achar corpo boiando em qualquer lugar, né? E diz, a coisa tá muito complicada. 2017 foi o ano mais violento da história recente de que se tem medição no México, então pensa lá, né? Feio o negócio. Não acalmou os investidores nesta que é a terceira tentativa eleitoral dele. Então tinha muita gente, pessoal, muito historiador, comparando a eleição dele com a eleição do Lula aqui no Brasil em 2002. Eu achei bem, inclusive as declarações que ele faz após são muito parecidas, são não? muito parecidas, bem parecidas, né? Mas termina aí, depois a gente Só fala que o sobre pessoal isso. estava falando de uma lacuna importante aí, que, por exemplo, naquela época, o Lula redigiu o que eles chamaram de uma carta ao povo, né? E que também teve uma função importante de acalmar os investidores. Sim. Coisa que ele não fez, o López Obrador não fez. Só falou. E ele promove aí uma intenção de ter um acordo frutífero com Estados Unidos, Canadá e todo o restante da América Central. Como vai rolar? A gente Eu tava dando uma olhada no discurso dele, né? Ele fala nas questões das liberdades, né? Porque a primeira coisa, né? A orelha em pé das pessoas, dos eleitores era, e aí, como é que vai ficar, né? Que tipo de popular é esse, né? Porque, gente, essas palavras, popular o liberal, democrata, serve qualquer coisa, depende de quem tá vestindo a camiseta. Elas podem ser muito demagógicas também, muito, geralmente são demagógicas, né? E aí ele vem a público e fala que, ó, liberdades, né, para empresário, liberdade para criar, liberdade sexual, liberdade, várias liberdades, falou que ele vai garantir e tal, né? O pessoal ficou ali, bom, vamos ver o que vai ter, né? Porque é difícil mesmo, né? Se você tem uma boa eleição, né? Mas também você precisa do pessoal que faz girar a economia, você vai precisar dos empresários, claro. Vai ter que ligar tudo isso, né? Vi também que ele ligou pro Trump, né? Tem uma conversa lá de meia hora, o Trump inclusive deu uma entrevista falando que, né, ele parece que vão ter uma boa relação, que vai ser legal, tem umas questões comerciais, né, e aí que eles vão ter que discutir, mas enfim, parece que a conversa tem imigração, né? Tem imigração, né? O muro que o Trump quer colocar lá, tem de tudo, tem de aí, tudo, né? então é uma questão séria. Ele disse que a primeira coisa que ele vai olhar são para quem votou nele, que são os pobres, né? A desigualdade no México também é muito grande. Vamos pensar, grande, olha, eu até coloquei grande, aqui né? pro pessoal, Shiba, tem 120 milhões de habitantes. E 50 milhões estão no que estabelece aí a ONU abaixo da linha da pobreza. É muita gente. É quase metade da população. É muita né? gente. Quando a gente pensa nisso, diz, bom, se a gente pensar nas medições da ONU, a gente vai dizer que no Brasil a gente tem quase 210 milhões de habitantes e tem mais ou menos 70 milhões que estão abaixo da linha. Vai dizer, bom, então nós estamos muito parecidos, na verdade, né? Só que quando a gente olha assim, diz, nossa, 120, 50, né? É quase metade. No nosso caso aí é 1/3 da população. Então a gente se salva um pouco, não que seja grande coisa melhor, né? Mas nesse ponto se diz, nossa, é quase metade. E o que chamou a atenção também, que muita gente olhou para essas eleições do México, Chibata, é a quantidade de assassinatos de candidatos e pré-candidatos. Isso foi impressionante mesmo. Então, assim, eu fiquei abismado, falei, nossa, não sabia que tinha na última eleição, tinha sido assim. havia sido assim, tinha registro de 9 candidatos ou pré-candidatos assassinados. O que já é alarmante, né? Mas não, quando você compara e olha o número agora, são 136 candidatos ou pré-candidatos assassinados desde setembro. Parece que ganha quem fica vivo. Num troço desse, né? Quase que um negócio de sobrevivência, assim. E as questões que os historiadores levantam são muito pertinentes e difíceis de a gente entender como é que funcionam, gente. Porque assim, eles dizem, olha, a gente tem que se perguntar até que ponto quem fica vivo por quê? Porque ele diz, olha, é muito comum então que partidos ou que candidatos e políticos que vinguem no México, vinguem justamente porque façam concessões, porque consigam negociar com os narcotraficantes. Senão não tava Quem é aqui. radical do outro lado não vai conseguir e vai ser morto. Então parece muito 880 assim nesse sentido, né? E o que chama atenção aí, Chibata, é que também os historiadores e cientistas políticos levantam isso, dizem, olha, o México parece um ponto fora da curva nessa segunda década do século XXI, nos países aqui da América Latina, né? Da América mesmo portuguesa, espanhola. Porque diz, olha, é o único país que deu uma guinada para a esquerda que nunca tinha feito, né? A tendência
dos outros países é eleger partidos e representantes que têm um discurso mais voltado ou a áreas conservadoras ou a áreas de direita ou coisa assim. Eles dizem, olha, então o México está experimentando uma coisa fora da curva, diferente de tudo que tinha feito antes. Isso né? mesmo. Então, por isso também é bem importante a gente ficar ligados nas questões que tem a ver com diplomacia, com como é que vai dar a nossa relação aí de mercado também, né? E diplomática com o México. O Temer já se pronunciou, inclusive, né? Falando que acho que vai ser tudo legal, né? A princípio não tem, né? Não tem nenhum problema, né? O duro é quando nem se conversa. Eu falo, não, perdeu o candidato que não era meu, não vou conversar, né? Não, mas tá tudo tranquilo. Então, vamos entender o que vai acontecer aí, né? De olho no México, galera. De olho no México, que vem... Né? A gente vai ouvir muito ainda, né? Principalmente pela relação com os Estados Unidos, a gente vai ouvir muito do México. Então é legal você estar antenado, né? Quem é o presidente do México agora, quais são as tendências López Obrador. para conseguir ler, né, o mundo e esses pontos, assim, às vezes mais críticos ou, né, que geralmente dá alguma repercussão, né, que o Brasil fica ali antenado e olhando para isso. É isso aí. Mais alguma coisa? É isso aí. Vamos deixar o link aí pro pessoal com tudo mais que tem para repercutir, né? E com os itens aí do resuminho pro pessoal estudar e curtir, comentar, compartilhar, conversar com a gente. Escreve pra gente, gente. Muito obrigado e até terça que vem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.